Olá, abrindo novo link aqui, o segundo desta tarde de sábado, de 22 de outubro de 2022, encerramento da Feira da Indústria do Pará, a FIPA 2022, com sucesso. Você que já esteve aqui na feira pode muito bem constatar o que nós estamos falando aqui, e você que está se preparando para vir para cá, conhecer um pouco do mosaico da indústria do Pará, o que se faz com qualidade, com preocupação com o meio ambiente, com sustentabilidade, com os recursos naturais, porque tem que ser assim agora. Você tem uma legislação nacional e internacional, senão você não consegue exportar. Bom, da construção civil, que é uma área que, uma indústria que emprega muito também, vamos para uma outra indústria que também tem alto fator de empregabilidade, que é a indústria madeireira. Nós vamos falar aqui com o pessoal da Associação das Indústrias de Exportação de Madeira do Pará, mais conhecida por AIMEX. Temos aqui a alegria, em nome da Federação das Indústrias do Estado do Pará e também da FIPA, de receber aqui o diretor financeiro da AIMEX, que é o Leônidas Souza, para o seu cumprimento. Muito obrigado por ter aceito esta conversa aqui para a gente falar muita coisa importante desse setor que não é muito bem entendido quando se fala de meio ambiente, mas os tempos são outros, não é isso, Leônidas? Eu agradeço o convite, com certeza são outros. Nós temos que mudar essa história. Muito bem. E só para situar você aqui, o Leônidas de Souza também é presidente do Sindicato da Indústria de Serraria, Carpintarias. É um nome quilométrico. Como é que é? Eu acho que está aqui na minha frente. Também de referência a todas aquelas, né? Aquelas máquinas, não é isso? Madeiras compensados e laminadas, aglomerados e chapas de fibra de madeira de Belém. Depois vamos falar um pouco aqui da área de tecnologia em relação a esse, o Sindimap, né? Sindimad, né? É um dos 29 sindicatos que compõem a rede FIEPA. A rede, o sistema FIEPA, né? Leônidas, enfim, eu dizia para você há pouco que essa entrevista, ela faz aqui uma lembrança à memória. Nós falamos aqui do Roberto Pupo, né, que foi uma figura muito conhecida, muito combativa em relação à defesa do setor madeireiro, né, com embates aí, com muita conhecimento, né, em relação aí a instituições aí, com algumas interpretações em relação, nós especialmente da Europa, Estados Unidos, ele procurava muito trazer esses números do setor que é legalizado, né, o setor que trabalha pagando impostos, com fiscalização. É esse setor que nós estamos falando, é essa indústria madeireira que nós estamos falando aqui. Não é aquela que comete crimes, não. É para deixar bem claro isso, eu sempre falo, para poder deixar à vontade aqui o pessoal da AIMEX. Bom, eu queria que você falasse um pouco, então, aí desse novo momento, tá? Que vocês estão experimentando, tenham acompanhado os números do setor, depois da queda muito grande que houve no início, né, dos anos 2000, né, até antes um pouco. Queria que você traçasse para a gente aí esse panorama. Bom, nós chegamos a exportar no Pará a perto de $1 bilhão, que daria 5 bilhões de reais hoje, mais ou menos. E aí, com aquele cenário nos anos assim, 2003, 2004, até 2010, foi uma queda vertiginosa, né? Então, nosso setor teve problemas assim, talvez até com que seria, que pensar que deveria ser a legalidade, e teve um marco para a recuperação, que foram as concessões florestais, a partir da lei das concessões florestais. A primeira concessão florestal do Pará foi assinada em 2010, hoje grande volume da origem da madeira vem de concessões florestais, mas não só de concessões, vem também de manejos bem feitos. Sim, sim. Você mencionou bem aí o nosso saudoso Roberto Pupo. O Pupo, ele era dessa área, né? Ele era, como ninguém, o maior defensor do manejo florestal sustentável. Então, a
a indústria madeireira ela só vai prosperar, vai continuar prosperando, como está ocorrendo nos últimos 3, 4 anos, se valorizar o manejo florestal sustentável. Sim, sim. Porque realmente é a melhor maneira de conservação de uma floresta, é um manejo bem feito, um manejo com sustentabilidade. A floresta, ao invés de ela piorar, ela melhora, é a melhor forma de preservação. E no entorno, né? No entorno social, também, em todos os aspectos, exatamente, clima, né? Isso é importante. Dizem que a floresta regenera de 2 formas. Com uma grande catástrofe, as ventanias derrubam as árvores mais velhas, aí vem a renovação das mais novas, acaba tendo mais a liberação de oxigênio e menos gás carbônico, né? Ou por um manejo bem feito, porque também no manejo, num hectare é tirado 4 árvores em média, né? E sempre das mais velhas, então as mais antigas. E aí abre aquelas clareiras, né? Para surgir aquelas que já estão ao redor daquela que se foi, né? E a mata fica renovada. Então é uma maneira de renovar para a liberação de mais oxigênio, né? Muito bem. E menos gás carbônico, né? Tá. Eu falava aqui há pouco com relação a esse equilíbrio entre floresta e clima, mas saber que hoje em dia os estudos indicam que os oceanos realmente, né, que tem um fator preponderante em relação a essa questão de regulação climática e também, claro, que as florestas. Eu queria... bom, estamos chegando aqui. Cadê o nosso? Temos um outro convidado aqui. Está chegando já? Temos mais um convidado. Tá. Então, deixa ele chegar aqui. Vamos continuar aqui. E qual é a preocupação da IMEX? Vou colocar aqui um pouco de água aqui enquanto o nosso segundo convidado está chegando aqui. Porque tem a vantagem que a gente vai falando e bebendo água. Pois não? Hidratar. Estamos recebendo agora aqui, já em voo, estamos recebendo agora o Daniel Bentes, que é o diretor de floresta, e ele que pode nos dar mais subsídios, não é isso? Queria que você colocasse o headphone, por favor, tá? Vamos só fazer esse teste em voo aí, vamos lá, tá? Alô? Ótimo, tá bom. Seja muito bem-vindo, Daniel. Estávamos falando aqui já algumas questões referentes aqui a manejo florestal, falamos da memória do Roberto Pupo, que era um dos defensores, mas hoje em dia, o que vocês poderiam dizer se tivéssemos aqui compradores dos Estados Unidos, da Europa, em relação à questão da matriz do manejo florestal, com relação a sair a certificação daqui, que a gente sabe que só sai do porto, só se exporta, né, com essa fiscalização. O que sai errado é contrabando, é ilegal, e a Polícia Federal vai pegar, evidentemente, ou aqui, ou a polícia lá na Europa, nos Estados Unidos. Qual é esse controle que vocês têm para essa exportação, que eu sei que é muito burocrática, Leônidas? Ela é burocrática, mas ela parte é necessária, essa burocracia é necessária. Cada vez mais os órgãos ambientais nacionais, tanto o IBAMA a nível nacional, quanto as SEMAS a nível estadual, eles têm um controle, eu diria assim, quase perfeito. É o maior controle que existe no mundo. Não tem concorrente nosso na Indonésia, Malásia, os países africanos que são concorrentes de madeira tropicais com esse tamanho controle. Além desse controle, além desse controle dos órgãos ambientais, no geral, hoje os importadores já se preocupam em exigir de nós uma cadeia de custódia. Então nós temos que mostrar uma série de documentos para mostrar a origem, a cadeia, desde o manejo florestal, né? Um monitoramento total. Grande número de empresas hoje já tem uma certificação florestal internacional, que a principal é a FSC, mas tem outras também, né, como a PFC ou Legal Source, e também as empresas que são concessionárias, elas têm um triplo controle. Além dela ter a fiscalização na liberação do projeto pelo IBAMA em áreas federais ou pelas SEMAS em áreas estaduais, elas têm, as áreas federais têm o controle do ICMBio, que faz parte, quem cuida das flonas é o ICMBio, e as estaduais, as flotas também têm o controle estadual, né? Além disso, nas áreas federais, o Serviço Florestal Brasileiro tem um controle dos nossos caminhões com até
tipo um GPS no caminhão, Sim. né? E controla toda a carga. E faz vistoria, assim como o IBAMA faz, também faz vistorias pelo menos 2 vezes por ano. E sem contar com essa que ela é online o tempo todo. Então, é uma tríplice. Então, você tem o IBAMA, você tem o Serviço Florestal Brasileiro e tem o ICMBio. No caso das concessões estaduais, no lugar do ICMBio, tem o IDEFLOR-Bio, que é o equivalente no estado, o IDEFLOR-Bio. O Daniel, além de ser executivo lá da IMEX, ele também é da Confloresta, que é uma entidade que só lida com as concessionárias florestais, tanto estadual como federal. Muito bem. Por que eu fiz essa pergunta, você que nos acompanha? É porque choca a gente, é um impacto quando a gente vê os números do desmatamento e a floresta caindo de forma criminosa, né? Caminhões, enfim, essas imagens que não só o mundo, mas a gente também aqui não aguenta mais ver questões como essa. E aí, Daniel, eu coloco você na conversa. Como é que ainda pode acontecer isso? Eu sei que nós estamos numa região como a Amazônia, nós temos fiscalizações aí por satélite, temos o INPE, temos fiscalização local aqui, mas como é que isso acontece ainda, querido? Como é que o crime pode, né? Eu sei que você não pode falar por essa área de gente que faz desmatamento ilegal, porque vocês são muito monitorados, muito cobrados, né, Daniel? Adicionalmente, eu diria, além de todos os controles que o Leônidas colocou, nós temos um quarto controle, que são as auditorias fiscais independentes, né? Então, todos os contratos trienalmente contam com auditoria fiscal independente e ao longo das certificadas também, das empresas que possuem certificação, anualmente elas são auditadas, né? Então, a gente tem uma série de requisitos que nós cumprimos para atender esse mercado internacional e nacional também. Agora, falando sobre o desmatamento, né? O desmatamento ele ocorre por uma fragilidade do poder público, né? Por conta das dimensões do país, né? O Brasil é um país muito grande, ele não tem equipe suficiente para fazer todos os controles, né? E hoje as geotecnologias elas servem para dar um suporte adicional a isso, né? Então hoje a gente tem alguns controles que foram implementados pelo INPE, que a Polícia Federal possui, de controle de desmatamento. A cada 24 horas você tem informação atualizada de todo o território nacional. Informações e fiscalização nós temos muito. A questão é que continua, como é que o pessoal chega, de onde é que vem esse pessoal? Quando a gente vê, são aquelas imagens na televisão de 10, 15 caminhões, né, com madeira nobre para levar, isso é um impacto que acontece na gente, né? Mas a gente está falando de desmatamento ilegal. Sim, legal, caso, né? sim. Não estamos só focando aqui no ilegal, para poder a gente voltar para o eixo da legalidade, que são esses controles todos que vocês estão falando aqui. A falta de controle de desmatamento ilegal se dá, da mesma forma eu posso lhe perguntar, por que existem regiões no Rio de Janeiro em que a polícia não consegue entrar? E a gente está falando de uma das principais capitais do Brasil. Presença de fiscalização, né? Em territórios muito grandes. Então, né? por exemplo, a gente está falando do município de Rio de Janeiro e existem regiões que a polícia não entra. E no Brasil existem, infelizmente, regiões, ainda no Pará, em outros estados, em que não existe poder público ainda. E aí o desmatamento ilegal ele se implanta e você não consegue ter controle sobre isso. Porque a gente tem tanta fiscalização, isso que as pessoas não entendem, né? Temos órgãos aí com programas sofisticados, e quando a gente já vê o caminhão, já é a notícia. Faço questão sempre, quando eu toco nesse assunto de floresta, para a gente falar desse lado aqui, para mostrar para as pessoas que, por mais que a gente faça o trabalho da gente com legalização, com todas as certificações que vocês têm, né? Enfim, isso sempre vai acontecer e a gente luta para que cada vez mais o poder público esteja presente, né? Nessa repressão, nessa prevenção. E aí eu voltaria, Daniel, à questão das concessões aí. Nós temos essa grande facilidade. Eu queria fazer um adendo, a questão do ilegal. A melhor maneira de combater o ilegal é incentivando o legal. Combater o ilegal, dando preferência para o legal. O consumidor brasileiro, ele tem uma consciência já disso, mas muitos dele preferem comprar a madeira de qualquer lugar, de qualquer canto, né?
não exige indo lá uma GF, um DOF, um controle. Essa que chega aqui do Marajó ainda nessas eu não sei, não né? sei de onde chega, mas chega. O consumidor internacional, ele cada vez mais está exigindo mais isso. E tem que exigir mais, né? Essa cadeia de custódia, uma certificação, então ele está exigindo mais. Então, eu espero que isso seja crescente, né? Você estimular o legal e também os nossos órgãos ambientais, governamentais em geral, né? Até as compras por parte do Estado, exigir uma madeira que tenha algum tipo de certificação, ou dar preferência para venda de concessão, ou dar preferência para quem tem certificação. Tem muitas políticas públicas que poderiam ajudar o legal. Então, patrocinando o legal, ele automaticamente vai combater o ilegal. Porque a gente tem também os programas de rastreabilidade, igual como acontece na pecuária. Mas quando a gente vê, a gente tem esse impacto do volta disso. E o nosso controle ainda é melhor, na verdade, né? Porque você não tem uma certificação internacional que ampare a cadeia da carne, como você tem várias que amparem a cadeia da madeira. Mas a cadeia da carne está muito adiantada também, né? Tem muitas certificações aí. Ontem eu entrevistei aqui o presidente Carlos Xavier, que é um lutador disso aí, pela legalização cada vez mais de controle, né? Sim, mas tem uma... Não, por exemplo, não... Mas a madeira... Existem nas plataformas, né? A gente tem aqui na Secretaria do Estado do Pará uma plataforma que você consegue acessar os dados e no nível do IBAMA também nacional você consegue ter todo o acesso. Qualquer pessoa não precisa fazer nenhum login, não precisa passar nenhuma informação, você consegue ter acesso a todas essas informações. Essas bases estão todas à disposição, todas né? à disposição da população. Para mostrar a vocês que é um setor que é muito vigiado, né? Porque floresta e tudo, mas é um setor que muito bem cuidado, como a partir de concessões, é um setor que pode gerar divisas, e é isso agora que eu queria falar com vocês aqui em termos dessa retomada que a gente está tendo, Leônidas, nesse setor, para poder a gente colaborar com o desenvolvimento social e de sustentabilidade do Pará. Queria ouvir os aspectos diferentes de vocês aí. Perfeito. Posso falar primeiro? Então, eu sou diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas Concessionárias Florestais. Floresta é com você, né? E as concessões, elas são uma política desde 2006 e a gente passa a ter contratos assinados a partir de 2008, operando a partir de 2010, né? E a gente está aqui do lado de um dos primeiros contratos que a gente tem assinados aqui. O primeiro no Pará, inclusive. E a partir dessa série de controles, a gente tem conseguido ofertar uma madeira com uma legalidade, né, ela é inquestionável já, né? E, inclusive, os contratos de concessão eles pagam uma taxa que é equivalente ao royalty para os governos, né? Tanto o estadual quanto o federal, né? Então, você consegue também fazer investimento social, já está previsto no contrato, né? Então, existe uma série de iniciativas nos contratos de concessão que dão muito mais garantia de origem e muito mais benefícios sociais, né, para a nossa sociedade. Agora, o que a gente precisa ainda é evoluir muito mais, né? No Pará, a gente tem hoje 1 milhão de hectares em concessão, mas a gente tem potencial para 8 milhões de hectares. Né? A nossa expectativa é que a gente possa avançar nos próximos anos nessas outras só para explicar para as pessoas que não são da área, esse intervalo aí ele acontece porque falta de mais infraestrutura, o avanço nas áreas. Sim, para você poder usar mais, para a gente melhorar mais a economia. Porque a gente está falando de áreas que vão ser licitadas. Para elas serem licitadas, tem que ser feito todo um estudo socioeconômico na região, se não há nenhum tipo de conflito, se as comunidades têm o entendimento do que vai ser o contrato. Então, até você entender todos os requisitos leva tempo, não é algo fácil. E até a própria Confloresta não quer que seja algo tão ágil, porque senão a gente acaba pulando etapas que faz com que os contratos possam vir a ser questionados pela sociedade. Então, a gente sempre quer que as coisas caminhem da melhor forma possível para que a gente possa ter um grau de conformidade e satisfação com a nossa sociedade que seja aquilo que a gente acredita, de fato. Daniel, e quais são as áreas, as regiões aqui no Pará, onde a concessão está funcionando, ela vem sendo utilizada? Queria que você, quais são os municípios aqui, por favor, dê essa geografia para a gente. A gente fala muito na região de Baixo Amazonas, ali, e
do Alto da Pajosa ali em Itaituba. Então, a Tem gente tá muita falando floresta ali. de Juruti, a gente fala de Oriximiná, né? Terra Santa. Baixo Amazonas. Isso. Calha Norte ali, né? Aí depois vem, a gente tem Altamira também, Itaituba, né? Isso Lá, aqui no Pará. lá vocês já estão explorando, lá está acontecendo? Já existem contratos em operação nessas regiões. Sim, e Leônidas, e as exportações hoje, quais os tipos de madeiras que quais são os mercados? E quero falar de volume também em relação a isso aí. Eu queria voltar só sobre o porquê não avançam as concessões. Pois não. Ele diz que embora a gente tenha que ter esse cuidado, mas eu também vejo assim um pouco de falta de vontade política para que elas ocorram, né? Eu não sei eu não sei a razão exata. Elas começaram muito devagar, de repente evoluiu bastante, né? Com esses contratos lá que ele falou de Itaituba, naquela região da Cuiabá-Santarém. O nosso foi o mais antigo lá em Oriximiná, em Terra Santa, depois houveram essas estaduais na Calha Norte. Porém, esses últimos anos, ela avançou muito pouco, principalmente na estadual. A federal tem diversas licitações de andamento e não tem nenhuma na estadual. Então, nós vamos apelar aqui ao governo do estado para que ela ocorra. O IDEFLOL está aí para isso, né? E acaba tendo o recurso, o retorno para o estado, né? Além disso, tem uma questão que ocorreu lá, essa de Itaituba, que de repente o Ministério Público Federal questionou e ficou parado há 4 anos. Isso aí a gente não sabe bem a razão, né? Mas o processo foi feito todo com cuidado e de repente foi interrompido. Agora, graças a Deus, ele foi retomado, né? Esse ano passado, e é uma área grande. Sobre a exportação, nós começamos, eu trabalho no setor há quase 50 anos. Eu vou completar 50 anos em janeiro do ano que vem. Trabalhando com exportadores de madeira. Na minha empresa, a Embapa, só tem 35 anos. Eu trabalhei em outras 2 empresas antes. Comecei na Serraria Marajoara. E naquele tempo, nós atingimos poucos países. Nós exportávamos basicamente mogno, cedro, mais para a Inglaterra, para os Estados Unidos e alguma coisa de madeira de segunda para o Caribe, etc. Com o passar do tempo, então, o mogno era extraído de madeira predatória, de certa forma, sim, mas era um momento, né? Era um momento nos anos 70 do integrar para não entregar. Então havia a pecuária avançando para aqui, principalmente no sul do Pará, Deção, Conceição do Araguaia, Xinguara, São Félix de Xingu e tal. Então as áreas eram desmatadas. Havia o desmatamento, né, para o início da criação do gado, etc. A região de Paragominas aqui também, embora nessa região não tinha mogno, na região da Belém Brasília não tinha e não tem mogno. Então, e essa região tinha o desmatamento, o uso das madeiras oriunda de desmatamento, mas usada mais para o mercado nacional, para fazer piso de jatobá, ou ipê, etc., né? Com o passar do tempo, o mercado lá nos anos já 90, metade dos anos 80 para os anos 90, então surgiu aí essa concepção do manejo florestal. O manejo florestal já tinha antes, mas não era. Praticamente a origem da madeira vinha só das áreas de desmatamento. Dos grandes... Isso aí é uma página que a gente quer apagar. Mas ocorreu, né? É histórico, sim, claro. É histórico. Aí com o advindo do manejo florestal, ele começou a... Você tem um manejo, você não vai poder explorar uma floresta só, uma espécie só, porque ele fica inviável, né? Você pega uma área, você tem que fazer todo aquele controle, todo o inventário florestal para extrair. Então você tem que procurar mercado para as diversas espécies. Então, a partir dos anos 90, isso aí prosperou, o mercado se alargou, né? Hoje, a minha empresa exporta, para você ter uma ideia, 30 espécies diferentes, o que é muito difícil para você conseguir. Cite algumas delas para a gente aqui. Não, a principal volume do nossa é a maçaranduba, o segundo é o cumaru, o terceiro jatobá,
o quarto Itaúba, Angelim Vermelho, Angelim Pedra e assim vai. Vai o que? Europa, isso aí, Estados Unidos? Aí, no tempo do Mogli, ia só para os Estados Unidos, né, e para a Europa, mais para a Inglaterra. Hoje, a nossa empresa exportou ano passado para 35 diferentes países. 35. E tudo nesse rito todo, nessa legislação toda que você tem agora, senão não sai do porão. 35 países, aí e mais ou menos 70 e poucos clientes diferentes que se repete a todo ano, né? Um ano entra um, sai outro, né? Mas tem muitos clientes assim de 20, 25 anos. Estão exportando muita teca também, né? A teca, né? Para a Índia, inclusive, né? A teca... Hein, Daniel? A teca é exótica já. Exótica, né? Pois é. A teca, ela começou aí um reflorestamento lá alguns anos atrás e hoje ela é usada, ela não chega a ter aquela qualidade da teca da Birmânia, né, para fazer um deck de excelência. Pará está exportando muito para a Índia, inclusive, né? Mas Europa, Índia. Infelizmente ela é permitida em tora, porque a gente não, nossa associação IMEX não concorda com isso. Porque nós no caso dela, Daniel, ela é permitida em tora? Eu vejo isso lá no caso do Porto. Por que o caso da teca em tora? Eu acho que todas as espécies que são exóticas são permitidas, na verdade. Não, por causa que ela é exótica. Exótica. Nenhuma que é... Exótica que não é nacional. Não é nacional, é de origem nacional. Então ela é plantada. Madeira de manejo nativa não pode exportar tora. As exóticas são de reflorestamento, pode. Então, no caso, pinos, eucalipto... Porque as pessoas perguntam, né? Por isso que eu estou perguntando, como é que pode isso aqui? Mas aí, voltando, o nosso maior mercado hoje, no geral, é a Europa, né? Dentro da Europa, o principal é a França, onde tem a maior diversidade de espécies. O mercado americano continua, mas como um mono... A Itália também está importando muito? Sim, a Itália. Porque tem uma tradição de movelaria na Itália, a gente sabe desse design, né? E nós atingimos bastante agora o Pacífico em geral, com aquelas ilhas todas, mas principalmente a China e o Japão. Essa madeira sai por onde? Sai lá por Barcarena, praticamente, né? Tudo é Barcarena. 100% de Belém é Vila do Conde, no Porto Vila do Conde. Quem concorre com a Amazônia, que eu costumo dizer que é a região mais importante do mundo hoje, quando a gente vê tudo que tem de recursos naturais aqui, quais são os países que rivalizam com a gente? Não sei se em qualidade, não sei se... Em termos de madeiras tropicais, a Indonésia e a Malásia. A Indonésia... Eles estão um pouquinho avançados. Infelizmente, a Malásia ainda é permitida a exportação, um dos dois, acho que a Malásia, exportação de tora. Então, nesse quesito, eles estão ainda bem atrás de nós. Mas a floresta dele não é tão heterogênea, né? Ela é mais homogênea, então isso dá algumas vantagens sobre e ela acaba dando um volume maior por hectare. Os outros concorrentes são quase um número grande de países africanos. O Congo, o Gabão, a maioria deles, exceção... Tem floresta por lá ainda, não tem? Tem floresta. E lá ela é mais heterogênea, mais parecida com a nossa, com as dificuldades nossas, né? Com dificuldades políticas. E eles, infelizmente, eu fui numa feira em Nantes agora, né, no meio do ano, e eu vi lá muitos, no caso, exportadores do Gabão para a França. Eles estão assim numa fase bem anterior à nossa, em termos de verticalização. Eles exportam a madeira muito bruta primária, e exportam tora. Eu fui numa serraria na França que estava serrando lá só tora vindo da África. No Brasil não cola mais isso, temos que gerar emprego aqui. Eu fiquei meio revoltado lá. Pois é. Mas além desses, eu acho que em florestas de clima frio, acho que o Canadá também, né? E a Rússia. Né? E o Japão tem uma tradição bem interessante também, né? Sim, eu falei só das tropicais. Claro. O maior produtor florestal do mundo é o Canadá. De madeira no geral. Ainda é o Canadá, de floresta de clima frio. Uma outra coisa, Daniel, o aporte de tecnologia que a IMEX, evidentemente, se preocupa junto com o Parque Madeireiro aqui, queria essa preocupação mais centrada no meio ambiente, e também a questão de segurança para colaboradores, né, com equipamentos. Queria saber como é que a IMEX, junto
com os órgãos do Estado, enfim, trabalham isso, né? Preocupação também com a parte humana, né? A gente está num momento, né? Tipo assim, nós temos empresas no Pará que não são associadas na IMEX, né? E atuam no setor, né? E esse polo, né, de madeira, ele teve uma redução no produto nos últimos anos, então a gente tem muitos polos ali que estão com baixa utilização, no caso, né? Então a gente precisava fazer um novo investimento e promover novas áreas de concessão para que a gente possa aproveitar esse polo que a gente tem instalado e que está com baixa utilização. E recentemente o Ministério do Trabalho sinalizou para a gente uma preocupação em relação a acidentes com trabalhadores, né, no Brasil como um todo. No ano de 2020 houve um aumento muito grande de produção de imóveis ali, principalmente em Santa Catarina, e esse aumento de produção ele ocasionou mais acidentes. O Ministério do Trabalho ficou preocupado com isso e fez uma campanha nacional para melhoria do parque, né, no sentido para redução de acidentes. Preocupados com isso, a gente já fez algumas reuniões com o Ministério do Trabalho e Superintendência Local daqui, entendemos a situação e começamos a movimentar nossos associados para melhorias. Ocorre que a gente, na IMEX, a gente já tem associados, como a gente trabalha com exportação muito forte, a gente já tem um parque industrial diferenciado, né? Dirigido à exportação, tanto é que, quando a gente conversou com a superintendência daqui, ele comentou, olha, eu não tenho problema em Belém, eu não tenho problema no Distrito Industrial de Icoraci, não tenho problema no Distrito Industrial de Ananindeua. Eu tenho situações que ocorrem em outros municípios que têm registro de acidentes e eu estou preocupado com estes. E aí, nestes casos, em geral, o que nós identificamos é que esses polos não estão associados ainda à IMEX. E acompanhamos isso. Porque você, na sua empresa, só para a gente encerrar aqui, vamos abrir o outro link, você tem um aproveitamento lá, eu vi, você me mostrou. Aqui, não é isso daqui? Indústria Paraense, olha aqui. Aqui, pega aí. Indústria Paraense investe em fontes alternativas de energia, para a gente falar desse case seu aqui, tá certo, Leônidas? Pois é, isso aí nós fizemos a partir do resíduo florestal até aquela poeira que sai das máquinas que vai no exaustor. Então nós temos lá um reaproveitamento e nós conseguimos gerar 1000 kW de energia, 1 mega. Calor. E nós somos autossustentáveis. Funciona a fábrica toda só com a energia gerada na própria empresa. Só você faz isso aqui ou tem outras empresas? Não, tem outras empresas. A Tramontina tinha um desses aí, vendeu lá para uma turma de Moraes de Almeida. Tinha uma empresa são outras empresas que tem, mas é uma grande sacada. Eu queria só complementar sobre a fiscalização que houve aqui. Que foi originária com o aumento de acidentes lá no sul, Santa Catarina e Paraná, e de repente veio para cá. O sistema, o SESI daqui colaborou muito com as empresas. Nós tivemos workshop com o SESI, nós fomos visitados por eles, nós pegamos um pouco da expertise deles e a nossa empresa e diversas outras da IMEX foram fiscalizadas, uma fiscalização mais rigorosa, e o resultado, segundo a fiscalização, foi bastante positiva. Bastante positiva. No nosso caso, minha empresa não teve autuação, não teve uma ou duas recomendações mais para fazer uma pequena cobertura só. E nesta feira nós ganhamos lá um prêmio aqui do SESI, a IPATA, e outras empresas na MAPA, de boas práticas. Esse prêmio, o SESI, o Senai dá anualmente, dependendo... que eu entendo que seja a cada 2 anos aqui na Feira da Indústria. Vai ter mais tarde aqui, né? Eu acho que vai ter um evento aqui que nós vamos entrevistar daqui a pouco o diretor do Senai, SESI, né? Superintendente Dário Lemos, e ele deve falar desse assunto. Mas ele entregou o prêmio já antes de ontem para nós. Já teve a entrega. Então já foi a entrega, né? Então foi ontem. Tá certo. Então quero agradecer então aqui a presença do pessoal aqui da equipe da IMEX, repito aqui, que é a Associação das Indústrias de Exportação de Madeira do Estado do Pará. Conversamos com o Leônidas Souza, diretor financeiro, também empresário do setor, e o Daniel Mendes, diretor de Floresta
dando um pouco desse aspecto em relação às concessões. Aliás, aqui na Amazônia, qual é o estado que está melhor em termos de concessão? É o Pará. Disparado o Pará. É o Pará. Segundo é Rondônia. E hoje a gente está com uma grande expectativa em relação ao Amazonas. O Amazonas tem alguns editais abertos e está com uma expectativa boa. A gente sabe que não é fácil fazer você essa. Tem algumas para você usar uma área, tem que ter inventário. Tem algumas no Amapá, já funcionando, já teve 2 novas ano passado no Amapá. E o Amazonas está começando agora, não tem nenhuma. E no Mato Grosso também não tem. No Mato Grosso não tem quase flonas. O Mato Grosso foi mais ocupado, né, na coisa do agronegócio, então não tem. E aqui no Pará, inteligentemente o Estado acompanhando o sistema federal já tem grandes flonas, que são áreas, florestas nacionais, que é permitido esse tipo de intervenção. E o Estado fez em diversos municípios, na Calhanote, de Almirim para cima, as flotas, que são as estaduais. Exatamente. Acompanhamos isso lá pelas SEMAS, né? Isso, com o nosso amigo Raul, é isso. Tá certo. Então, olha, um grande abraço para vocês aí. E estão gostando aqui da feira? Trouxeram que case trouxeram para cá? Qual foi a... Uma casa pré-fabricada e montada que está ali no stand da IMEX. Eu convido você para conhecer ali mais tarde. E convidar também o pessoal que está em casa, né? Sim, até 10 horas aqui hoje. na feira. Pessoal que gosta aí de construção. Né? Vamos ficar esperando vocês lá. Mostrar o que é sustentabilidade. Muito bem. Agradeço essa conversa. É assunto que a gente pode caminhar muito mais. Vamos encerrando aqui este link e voltamos daqui a pouco falando aí do Senai, do SESI, gestão, enfim, fechando aí tudo o que nós falamos desde o dia 19, na quarta-feira, de todo o trabalho que fazem o SESI e o Senai nesse Sistema S da FIEP. Voltamos em instantes.